portal e-democracia, cujo link pode ser acessado pela página da comissão www.câmara.leg.br/cpd. Convido para tomar assento à mesa a senhora Ludmila Reis Brito Lopes, coordenadora do Fórum de Inclusão das Pessoas com Deficiência do Distrito Federal, a senhora Nayara Albrecht, falei o sobrenome certo? Doutora em Políticas Públicas e servidora do Ministério da Cidadania na área de Políticas Públicas. O senhor Sérgio Augusto Belmonte, primeiro tesoureiro da Federação Nacional das Associações Pestalozzi, cuja presença aguardamos. E também participará do nosso debate por videoconferência o senhor Tiago César, presidente da Rede Nacional de Associações de Pais e Pessoas com Fissura Lábio-Palatina, representando o presidente do Conselho Diretor da Operação Sorriso do Brasil, senhor Paulo Maion. Já está conosco, bem-vindo, Tiago, muito obrigado a você e estendo, obviamente, esse agradecimento, tanto à senhora Ludmila quanto à senhora Nayara, por terem aceito o nosso convite, fazer esse debate tão importante. Os expositores vão dispor de até 10 minutos para as suas explanações. Solicitamos que somente após encerradas as exposições sejam feitos os questionamentos. Esta reunião está sendo gravada e, por isso, solicito que falem ao microfone, informando o nome quando não anunciado por esta presidência. Nós vamos iniciar com a exposição dos nossos convidados. Eu, evidentemente, como bom político, tenho muito, ou alguma coisa pelo menos a dizer sobre o tema a respeito do qual fiz o requerimento, mas vou fazê-lo apenas após as exposições. Passo a palavra à senhora Ludmila Reis Brito Lopes, coordenadora do Fórum de Inclusão das Pessoas com Deficiência do Distrito Federal. Muito bom dia, senhora Ludmila, e muito obrigado. Bom dia, deputado. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Bom dia, Nayara. Sempre um prazer estar nessa comissão. Acho que eu fui chamada porque eu já vim aqui várias vezes, porque essa temática eu estou à frente tanto no Fórum de Inclusão com Pessoas com Deficiência, mas também é uma pauta prioritária do Ministério Público do Trabalho, do qual eu sou procuradora há 20 anos. Então, a gente já tem um trabalho forte, principalmente na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Qual que é o grande problema e o grande desafio, e é sobre isso que eu pretendo falar. A gente ainda não tem nas instituições públicas, e talvez nem tanto nas privadas, da forma como a gente imagina, uma cultura orientada para resultados da nossa atuação finalística, e nem essa preocupação com esses diagnósticos e uma pesquisa que nos faça realmente trabalhar e seja aí na política pública, no caso de estados, municípios e do governo, né, seja também nas nossas próprias instituições. A gente tem uma dificuldade, e eu digo da dificuldade que a gente tem numa instituição pública também, como Ministério Público, em que a gente foi forjado de uma forma a achar que vai resolver tudo ali com a lei, com as ações e as denúncias nos casos, as investigações. E hoje a gente vê claramente que não é assim dessa forma que funciona, que a gente tem que trabalhar em rede, que a gente precisa de uma construção coletiva, precisa do diálogo, e é dessa forma, e foi assim que surgiu aqui o Fórum de Inclusão das Pessoas com Deficiência no Distrito Federal. Foi dessa necessidade da gente trabalhar de forma articulada, trabalhar em rede e trabalhar verificando os nossos resultados. E, em relação aos resultados, o que a gente verificou? Quando eu passei um tempo no Conselho Nacional como membro auxiliar, quando eu voltei para a Procuradoria, fui assumir o meu ofício, que tinha essa atribuição, foi em dezembro de 2017, eu vi que a gente tem uma atuação finalística no Ministério Público do Trabalho, que é de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e também da acessibilidade dentro das empresas, não na esfera de governo, do Estado, porque aí aqui do DF é o Ministério Público do Distrito Federal, mas eu não tinha nenhum dado sobre o número de pessoas incluídas, eu não tinha nenhum dado sobre percentual de cumprimento, ali dentro do próprio Ministério Público. E nem a população tinha esse dado.
Então, o que a gente fez? Fui conversando, hoje eu tenho uma parceria grande com a CIT, que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho, e eles têm, porque eles puxam esses dados da RAIS-CAGED. Mas a gente mesmo não tinha. E mesmo a própria CIT, eles tinham dificuldade em fazer um radar que fosse de uma forma assim, pública. Hoje em dia, a CIT colocou, inclusive, acho que tem uns 2 meses, eles publicizaram esses dados. Então, se vocês entrarem no site aí da hoje Secretaria do Trabalho, vocês vão ver os dados bastante interessantes e, inclusive, com vários recortes que são importantes. Então, a gente vê que as instituições estão evoluindo para realmente se preocuparem com o trabalho do diagnóstico e trabalhar dessa forma, assim, com base em evidências. E qual que era a realidade aqui no Distrito Federal em dezembro de 2017? A gente tinha apenas 32% de cumprimento da cota de pessoas com deficiência no Distrito Federal. 32%. Quer dizer, uma unidade da federação, como o Distrito Federal, que é pequena, que é a que tem a renda per capita maior do Brasil, e a gente tem assim 32%, sendo que a lei que tem a reserva legal é de 1991. Então, aí já se iam, né, quase 30 anos, e a gente tem um cumprimento baixo dessa forma. Então, o que a gente fez? Eu verifiquei que, se a gente ficasse só ajuizando as ações civis públicas ou fazendo inquérito, sem a participação do governo, das entidades e sem trabalhar na parceria, a gente teria muita dificuldade. Até porque, eu acho que eu já tive a oportunidade de falar aqui, em alguns casos, e, aliás, na maioria, que essa é uma peculiaridade do Distrito Federal, a maioria do descumprimento vem das empresas públicas e sociedades de economia mista e das terceirizadas que prestam serviço para o governo federal e para o governo do Distrito Federal. Essa é a realidade do DF, porque, como todo mundo sabe, é só a partir de empresas com 100 ou mais empregados. Então, no nosso grupo aqui de empresas que são obrigadas a cumprir a reserva legal, a maior parte do descumprimento vem dessas empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas eu não tinha... Quer dizer, eu imaginava que esse era o nosso quadro, mas eu não tinha. Hoje eu tenho os dados, e o que a gente fez? Fez um trabalho em relação tanto a essas prestadoras de serviço, instaurando mais inquéritos, a gente fez em relação às outras, fiz notificação recomendatória pelo Ministério Público do Trabalho em relação a todas as empresas públicas e sociedade de economia mista. A gente tem a dificuldade da contratação porque é via concurso público, mas aí o que a gente pediu na nossa notificação recomendatória, inclusive a notificação eu que expedi para todas essas empresas, que tenha prioridade na contratação e não faça o chamamento, ou quando solte o edital, não coloque a vaga de 5-1, naquele 5-1 do percentual, ou 19-1, que algumas empresas públicas fazem isso, colocando como se fosse 5% no edital do concurso, que já nem poderia. Então, a gente fez um trabalho já com base em dados. Hoje, foram uma série de trabalhos de conscientização com as empresas, reuniões, parcerias. Aqui no DF nós fizemos 2 dias de inclusão de pessoas com deficiência. A parceria com a CIT também, que é na fiscalização, eles colocaram como meta prioritária fazer todas as empresas. Então, esse ano eles fiscalizaram todas. Nós instauramos este ano na Procuradoria, mas foram 80 e poucos inquéritos civis públicos contra empresas que não descumprimos. Enfim, nosso resultado hoje no Distrito Federal na verdade, a competência que eu tenho, eu até passei aqui para as meninas, se elas puderem botar o quadro, é que a gente aumentou de dezembro de 2017 para agora. Agora, a competência de 2 meses atrás, nós estamos hoje com um percentual de cumprimento de 52,8%. A gente subiu bastante nas unidades da federação, em termos de cumprimento, e isso se deu, em grande parte, a justamente ter a preocupação de olhar os dados e de saber qual tipo de atuação que seria mais eficiente para a gente conseguir realmente ter esse percentual de cumprimento. E o fórum, a gente colocou... O fórum ele é composto não só pelas instituições, eu coordeno pelo Ministério Público, né, sou coordenadora do fórum, mas participam empresas, participam instituições, entidades, o governo do Distrito Federal. Então, ele é um espaço que a gente faz também, além de capacitações, conscientizações, a gente dá transparência para todos esses dados
que chegam até nós, que a gente consegue realmente disponibilizar para a população. Porque o que a gente busca agora também? É que a população saiba que a gente possa fomentar o controle social. Porque até, vamos ver assim, 6 meses atrás, a população do Distrito Federal sequer sabia quais as empresas que são obrigadas a cumprir a reserva legal. E isso é realmente um absurdo, porque, e mesmo eu, da minha instituição, eu não sabia, eu tinha que ficar toda hora pedindo os dados da fiscalização. E é claro que esse dado é um dado que hoje, o que eu coloquei no site do fórum, a gente colocou todas as empresas que cumprem, mas esse dado está estático, porque se a empresa baixa de 100 empregados, ela não vai mais estar ali. Então, assim, eu tenho que toda hora ficar revendo esses dados. Mas o bom é que assim, as pessoas estão preocupadas, estão pensando na importância de você trabalhar e trabalhar até institucionalmente com dados, porque quando a gente não trabalha, a gente fica, na verdade, atirando no escuro, e a gente precisa que a população, na verdade, se empodere, vá atrás, exerça uma busca ativa também de saber que aquelas empresas não estão cumprindo, que tem uma empresa do mesmo grupo econômico, por exemplo, que contrata, então não tem desculpa para a outra dizer que não existe um processo de qualificação. Aqui, no caso da Caixa Econômica Federal mesmo, a ação civil pública nossa, a Caixa está contratando e colocou como prioritária a contratação de pessoas com deficiência. Isso aumentou o número de percentual de vagas de pessoas com deficiência hoje aqui no Distrito Federal. Não aumentou o percentual de cumprimento. Esse não teve impacto nesse, porque esse é cumprimento integral da cota. Mas aumentou o número de vagas ocupadas por pessoas com deficiência, e isso é muito importante. Então, assim, a partir de agora, a gente vai fazer o trabalho sempre tendo por base esses resultados, esses diagnósticos e esses dados, até para verificar a nossa própria eficiência enquanto instituição e as instituições parceiras que trabalham com a gente. Então, eu falo aqui, tanto na qualidade de procuradora, no meu trabalho da atividade fim, como na qualidade de coordenadora do fórum. E, na qualidade de coordenadora do fórum, a gente fez um plano de ação do próprio fórum, justamente para poder facilitar a nossa atuação. E um dos objetivos era, primeiro, fazer esse diagnóstico, e não só o diagnóstico de cumprimento da reserva legal, mas o diagnóstico de acessibilidade também, seja dentro das empresas e de cumprimento. Porque, curiosamente, a gente foi saber que a maioria das pessoas que trabalham nas empresas, ou mesmo os empresários, eles sequer conhecem a Lei Brasileira de Inclusão. Então, assim, a gente está ainda muito atrasado no sentido dessa cidadania, dessa importância de divulgação, até do conhecimento, que fica restrito a poucas pessoas que trabalham com a temática. E aí não é nem do campo jurídico ou aqui do legislativo, são só aquelas pessoas que trabalham. Porque se for perguntar, por exemplo, na OAB para a maioria dos advogados, eles sequer leram a Lei Brasileira de Inclusão. Então, acho que a gente precisa avançar, a gente precisa realmente publicizar, a gente precisa compartilhar o conhecimento, que eu acho que hoje esse é o nosso grande desafio, né? E entender as instituições e também as empresas, a sociedade, que a gente não consegue mais trabalhar, e, claro, o próprio legislativo, que a gente não consegue trabalhar ou realmente ter uma política pública efetiva ou realmente levar cidadania e dignidade para a nossa população sem um trabalho articulado em rede. Obrigada. Muito obrigado, senhora Ludmila. Vamos ouvir agora o Tiago, senhor Tiago César, que está conosco por videoconferência. Nos ouve bem, Tiago? Eu tenho que liberar aqui? Você tem que liberar seu microfone, Tiago. Liberei aqui. Ótimo. Escuto bem. Por favor, sua exposição. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Eu sou o Tiago César, atual presidente da Rede Nacional de Associação de Pessoas com Fissura Laringopalatina. E eu gostaria primeiro de cumprimentar todos que estão presentes e nos assistindo, em especial ao deputado Marcelo Calero, que eu tive o prazer de dividir bancos, né, o ano passado com ele, no programa Renova BR, então aprendi muito e foi muito bom dividir, e fico muito feliz em dividir esse espaço tão importante com você. Queria também cumprimentar a Ludmila, Nayara, o
a senadora Mara Gabrilli, que tem nos apoiado muito nessa questão, Carmen Zanotto, a nossa deputada de Santa Catarina, que tem sido alguém extremamente especial nessa luta pela questão da fissura lábio-palatina, a equipe da Rede Profis, e também recentemente, Marcelo, nós tivemos aqui na cidade de Bauru a propositura de um projeto de lei para a questão da notificação compulsória e o reconhecimento da fissura como deficiência pelo vereador Sandro Bussola, do PDT Bauru. Então, agradecê-lo e também a toda a equipe do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP, dentre outras instituições que têm trabalhado tanto. Bom, eu achei extremamente pertinente a fala da doutora Ludmila, principalmente no que diz a falta de consciência. Hoje nós estamos participando na USP São Paulo da primeira disciplina que foi criada sobre os direitos da pessoa com deficiência. Então nós temos aí mais de 4 anos de estatuto e pouquíssimo ainda foi produzido tanto pela academia quanto pelas políticas públicas. Então, de fato, esse é um gravíssimo problema em nosso país. Bom, em relação à questão de dados, eu gostaria de ser bem específico. Hoje, a Lei 13.685 de 2018, que foi de autoria da deputada Carmen, que fala sobre a questão da necessidade de geração de dados na questão de notificação compulsória para as anomalias craniofaciais e outras deficiências. E em relação especificamente à anomalia craniofacial chamada fissura lábio-palatina, eu queria fazer alguns apontamentos, inicialmente falando da minha própria história, deputado. Eu nasci com essa deficiência e, muito embora reabilitável, no dia do meu parto, a médica chegou para minha mãe e disse: seu filho nasceu sem rosto. Imagine só, minha mãe cheia de ponto, com dor, porque acabou de passar pelo processo de parto, e a médica violentamente dá uma notícia dessa. Sem falar que tentaram me entubar, enfim, me trataram de diversas formas que não é condizente com os tratamentos e as diretrizes da OMS. E esse tratamento, deputados, acontecem ainda nos dias de hoje por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento, ela começa, obviamente, com a questão de geração de dados. A partir do momento que nós não temos dados, nós não temos o desenvolvimento de conscientizações, de políticas, porque nós desconhecemos, obviamente, qual é a quantidade de causas que nós temos. Em relação à fissura propriamente dita, eu vou trazer alguns dados alarmantes. É estudo mundial que a prevalência é de um nascimento a cada 650. Ou seja, em média por ano no Brasil, nós temos 4.461 crianças nascendo todo ano. Entretanto, 1 a cada 10 não chegam ao primeiro ano de vida por conta de que não tem o atendimento correto, ou seja, nós temos aproximadamente 500 mortes por ano. Valendo lembrar que a expectativa do brasileiro hoje está em média de 74 anos aí de vida. E essa anomalia, deputados, ela tem a possibilidade de reabilitação. Nós temos aí no Brasil aproximadamente 30 centros. E necessita um tratamento longo. Para ser específico ao meu caso, que foi, graças ao bom Deus, caso de sucesso, eu tive que passar por exatas 12 cirurgias e um tratamento de 25 longos anos e 3 meses. Então, eu brinquei na última audiência, no dia 2 de outubro, que isso mais parece um cumprimento de pena. E, infelizmente, a regra geral no Brasil é que as pessoas, quando conseguem, fazem somente as 2 primeiras cirurgias, que são meramente estéticas, ou seja, fecham o lábio e o céu da boca. Contudo, essas 2 cirurgias não devolvem a funcionalidade. E não devolvendo essa funcionalidade à pessoa, nós temos que ela irá ficar sequelada para o trabalho, sequelada para os relacionamentos interpessoais, sequelada para o desenvolvimento de rendas
e aí sofrem diversos prejuízos dos mais variados, e aí a gente entende que vai haver um prejuízo sem tamanho em nossa sociedade. E aí a gente tem que começar a pensar em como nós vamos desenvolver. Bom, pensando nesse contexto, hoje no Brasil nós temos aproximadamente 300 cirurgiões que desenvolvem o tratamento específico da fissura lapalatina. Ou seja, cada procedimento, se a gente imaginar, nós precisaríamos, para acabar com toda a fila de espera, aproximadamente 295 mil cirurgias. Ou seja, se cada cirurgião operasse aí por ano 200 pacientes, nós teríamos uma fila para terminar de 10 anos. Contudo, teríamos, por conta desse período de 10 anos, mais de 40 mil pessoas sem conseguir o tratamento, por conta que nós não temos essas políticas de desenvolvimento. Então, a ausência de geração de dados, ela cria todo esse gargalo de informação que vai desaguando lá no Ministério da Saúde, na não criação de centros especializados para reabilitação. E esse cenário, infelizmente, nós podemos estender a todas as demais deficiências. Em relação à fissura labopalatina, como eu havia dito, nós temos 30 centros. Contudo, 2/3 estão no eixo Sudeste-Sul. O eixo Centro-Oeste, Norte e Nordeste tem apenas 10 centros para toda essa população. Entretanto, nós sabemos que existe uma ampla vastidão territorial, o que dificulta o acesso a esse tratamento, seja pela ausência do TFD, que é uma verba destinada ao tratamento fora do domicílio, sem falar, deputados, na questão da ausência de tratamentos ambulatoriais, que não basta nós entregarmos às pessoas com deficiência as cirurgias, tão somente. Se não tivermos o tratamento de reabilitação que é feito mensalmente, semanalmente, no caso da fissura, eu vou citar alguns exemplos, a fonoterapia, que precisa ser aí pelo menos 2 a 3 vezes por semana, a pessoa não vai se reabilitar, ou seja, a gente está entregando o tratamento, não vou nem dizer que pela metade, mas só a pontinha do iceberg do tratamento. Então, sequelamos ainda mais. E, para isso, nós precisamos lembrar que a subnotificação é o primeiro gargalo. Se nós não tivermos especificamente a geração de dados específica, dificilmente nós vamos conseguir criar políticas públicas e criar a política de manejo desses centros, fazendo com que essas pessoas, principalmente no Norte, Centro-Oeste e no Nordeste, fiquem extremamente debilitadas sem o seu acesso à reabilitação. Sem falar que essa lei deve ser implementada através de decretos, enfim, e para que nós possamos ter a alocação, de fato, de uma forma mais correta desse tratamento. Em relação à geração de dados, vale a pena a gente lembrar que é princípio da lei que instituiu o SUS e também é um princípio humano, se pegarmos ali na Carta de São José da Costa Rica, ali nos seus artigos 8º e em diante. Então, nós estamos já tratando de princípios que já são regulamentados pelo nosso país, entretanto, que não detêm efetividade. Ou seja, a ausência de dados sobre as deficiências, a ausência de geração, nós estamos ferindo direitos humanos diariamente. Assim, é necessário que nós criemos essas políticas e, por isso, eu parabenizo demais o trabalho e a exposição da doutora Ludmila, que vem exatamente a calhar a dificuldade que nós temos encontrado no dia a dia, sejam nos hospitais, sejam nas instituições,
E em relação a uma fala específica sobre diagnóstico que a doutora Ludmila disse, eu gostaria de apontar que em 2010, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais da USP já criou um laudo estudando a questão multifatorial, assim como determina a Convenção da Pessoa com Deficiência, para verificar se a pessoa com fissura pode ou não ser considerada como deficiência. E quando o hospital entende que após passar por assistente social, psicólogo, médicos, odontologistas, fonoaudiólogos, a essa pessoa buscar o emprego, ela não consegue se encaixar nas cotas. Inclusive, eu estava com uma análise de um caso do Tribunal de Justiça desse último concurso para enfermeiro, que a pessoa tem todos esses laudos e não consegue ser considerado. Ou seja, a ausência de conhecimento, inclusive dos nossos profissionais, sejam eles médicos ou não, tem criado problemas diversos no acesso ao direito ao trabalho e à própria inclusão. Então, essa audiência pública é extremamente importante para que nós tragamos a luz a esse debate que tem causado prejuízos a milhares, se não milhões de pessoas em todo o território brasileiro. Enfim, agradeço demais e, novamente, Marcelo Calero, a quem eu posso chamar de amigo e deputado, fico muito feliz de poder dividir essa mesa com todos vocês. Um grande abraço a todos e a todas e até mais estou disposto a participar dos próximos debates. Muitíssimo obrigado, querido Tiago, pelas suas palavras, pela sua exposição. Fico feliz com a trajetória no Renova BR, que sem dúvida alguma é um dos exemplos aí de renovação da política que a gente está tratando de fazer nesse país, né? De novo, vou fiz aqui alguns apontamentos sobre a sua excelente exposição. Aliás, uma salva de palmas também, né? E queria passar a palavra agora à Nayara. Muito obrigado, Nayara. Da onde? De lá? Não, daqui mesmo, acho que estamos. Bom dia a todos e a todas. Antes de mais nada, eu gostaria de louvar essa iniciativa do deputado Calero. É realmente uma iniciativa muito importante de falar sobre construção de dados e principalmente sobre políticas públicas voltadas a pessoas com deficiência, e agradecer também o convite. É uma honra estar aqui para debater um tema tão importante e tão caro aos direitos humanos, né? Bom, eu não tenho condições de representar as pessoas com deficiência, então eu vou falar aqui na condição de uma pessoa que pesquisa políticas públicas, que já atuou na área de direitos humanos e em políticas voltadas para pessoas com deficiência e que trabalha diretamente com a formulação e a implementação dessas políticas em um órgão do executivo, né? Então, a minha apresentação, primeiro, eu vou focar em conhecimentos básicos sobre políticas públicas, para depois aplicar esses conhecimentos na área de políticas públicas voltadas a pessoas com deficiência. Bom, para começar, essa é uma área, a análise de políticas públicas, que surgiu nos Estados Unidos, se consolidou nos Estados Unidos e, portanto, tem muita influência da língua inglesa. E o que nós chamamos de política em português vem de 3 expressões do inglês, que é politics, policy, polity. O politics se refere ao processo político, que a gente entende por política mesmo, enquanto a policy se refere à área específica de políticas públicas. E na ciência política a gente define políticas públicas, assim, como sempre nas ciências sociais tem uma série de definições, mas, no geral, a gente define como ações do governo. E isso implica fazer 3 perguntas. Quem ganha, o que ganha e como ganha. Então, isso é o que a gente entende por políticas públicas. E essas políticas, elas fazem parte de um ciclo, né, que é constituído de 3 fases. Seria a formulação, a implementação e a avaliação. Nem sempre o ciclo acontece cronologicamente, seguindo essa sequência, às vezes as fases acontecem simultaneamente, mas existe o papel do Estado importante em todas essas áreas, no sentido do locus da ação, né? A formulação, ela é uma fase predominantemente que ocorre no Legislativo. O Legislativo tem um papel muito importante na formulação,
principalmente por meio dos marcos regulatórios. A implementação fica a cargo do executivo, geralmente, e o processo de avaliação é a nossa área mais carente. E é a área justamente que mais precisa de geração de dados. Porque a avaliação é o momento que nós vamos avaliar se a política está atingindo o seu objetivo e fazer ajustes naquela política ou trocar de política. E o que eu noto é que nós temos órgãos de controle que avaliam mais questões relacionadas ao uso do dinheiro público, que são importantes, mas nós temos poucos órgãos que fazem realmente a avaliação de mérito da política. Então, na maior parte dos órgãos do executivo, a gente não tem esse processo de avaliação interna. Quer dizer, questionar realmente se as nossas políticas públicas estão atingindo o objetivo que orientam, que justificam a existência delas. Aqui é uma breve imagem resumindo o ciclo. Então, entrando na importância de dados e indicadores. Por que dados e indicadores são importantes nessas 3 fases? Os indicadores, eles são uma espécie de estatística, né, processada com uma finalidade específica, e, para mim, eles estão muito relacionados, a geração de dados está muito relacionada a uma questão mesmo de responsabilidade do poder público. Porque, como representante do poder público, a pessoa não está lá em condição para impor a visão que ela tem do mundo. E, sim, ela vai aplicar políticas que vão ter efeitos sobre uma coletividade muito ampla. Então, os dados, eles auxiliam nessa produção e nessa avaliação dessas políticas na medida em que eles oferecem evidências. E o que a gente defende é justamente a construção de políticas públicas que sejam baseadas em evidências, não que sejam baseadas em opiniões, meramente opiniões, coisas que eu penso sobre a vida, coisas que os servidores pensam sobre a vida, coisas que os representantes pensam sobre a vida. A gente precisa justamente dessas informações, desses dados, para ter uma visão mais completa sobre a realidade e uma visão mais precisa sobre a realidade com a qual que a gente quer trabalhar. Justamente relacionada a essa responsabilidade que o poder público tem de atuar em nome de uma coletividade. Então, esses dados fornecem justificativas para as políticas públicas, também gera economia de gastos e eficiência do gasto público, justamente na hora de avaliar se a política está atingindo o seu objetivo, como que nós podemos empregar esse dinheiro que não é nosso, né, não pertence à figura do Estado, pertence à população como um todo. Voltando a dados e indicadores. Então, eles têm função em todas as fases do ciclo de políticas públicas, mas, como sempre, metodologia de construção de indicadores não é algo fácil, é algo muito complexo. Então, a gente se questiona, né, o que se quer medir e o quê. Precisa ter essa necessidade de alto grau de confiabilidade, ou seja, cobertura populacional adequada. Os dados precisam ser desagregados, ou seja, eu tenho que conseguir dividi-los por segmentos. E as informações têm que ser inteligíveis para os agentes públicos, porque, afinal, são os agentes que vão aplicar esses dados na formulação e na implementação de políticas públicas. Existem 2 tipos de indicadores, os setoriais e os transversais, e uma série de iniciativas recentes do governo federal em relação à sistematização e transparência de dados públicos também. No que tange especificamente a área de políticas públicas para pessoas com deficiência, é uma área que necessita de política devido ao nível de vulnerabilidade desses grupos, porque são mais expostos à violência e discriminação, ou seja, enfrentam violência, enfrentam exclusão no mercado de trabalho, mas há uma dificuldade metodológica em relação à própria geração desses dados sistematizados. Então, a gente precisa saber quantas pessoas são, quais são as necessidades, quais são as diferenças internas entre os grupos, né? Trabalhando com pessoas com deficiência visual, especificamente, eu vi que não existe só pessoa com deficiência visual, existem as pessoas que têm baixa visão. Então, mesmo entre os grupos das pessoas, entre esses segmentos, existem diferenças internas que precisam ser consideradas. E aí a grande referência para a gente é realmente o Sistema Nações Unidas, que tem uma série de recomendações de bases de dados públicas e de compêndios internacionais sobre o tema. Mas, como eu falei, não é fácil construir dados, né? Primeiro porque existem questões conceituais e escolhas metodológicas na hora de verificar dados sobre pessoas com deficiência. Então, primeiramente, tem uma dificuldade de tradução das expressões inglesas. Muitos documentos da ONU são traduzidos no Brasil de forma heterogênea, ou seja, alguns termos são usados de uma forma em um documento e de outra forma em outro, que atrapalha a tradução. Houve mudanças relevantes na terminologia nos últimos tempos. Antigamente, a gente falava em pessoas deficientes, né? Essa expressão caiu em desuso porque parece que trata o deficiente como um atributo essencial da pessoa. Então,
Então, agora a gente fala em pessoas com deficiência, a gente nem fala mais em portadores de deficiência. E existem as escolhas metodológicas em relação a como medir, como que eu vou medir, o que eu considero uma pessoa com deficiência e como que eu vou avaliar essa deficiência na prática. Existem 2 modelos predominantes, o modelo biomédico, que considerava a deficiência como uma patologia e foi usado para justificar diversos documentos internacionais, inclusive, mas esse modelo ele foi muito questionado justamente por trazer esse aspecto pejorativo da deficiência. E atualmente a gente tem uma perspectiva muito mais humanizada, que ressalta a diversidade, em vez de considerar aquilo meramente como uma patologia. Então, em contraponto ao modelo biomédico, existe essa perspectiva social que foca na estrutura social, ou seja, na interação entre as barreiras ambientais e pessoais, a interação daquela condição com as barreiras que existem na sociedade. A Organização Mundial da Saúde também tem alguns documentos de referência e adota uma abordagem psicossocial, né, biopsicossocial, que a gente chama, que mescla esses 2 modelos. Você analisa a condição de saúde e os fatores contextuais. E o IBGE também tem alguns documentos de referência sobre essa questão. O IBGE tenta produzir dados sobre pessoas com deficiência por meio do censo e o Ministério da Saúde por meio da Política Nacional de Saúde, com 2 abordagens distintas. E aí entra a questão, aqui são só uma lista do marco regulatório do Brasil, né, os decretos da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e o Plano Viver Sem Limites e, claro, a Lei Brasileira de Inclusão, que foi uma grande evolução no nosso sistema jurídico. Mas aí entram justamente as questões conceituais e metodológicas que eu falei. Por exemplo, para citar um exemplo do IBGE, eles mudaram a metodologia durante o tempo, né? Então, no começo, eles questionavam, como eles adotavam esse modelo mais social, não era a ordem médica, não era a autoridade médica que dizia que se a pessoa tinha uma deficiência ou não. Era a própria pessoa, por meio de um questionário. Então, eles perguntavam, você tem alguma dificuldade de subir escadas? Qual é a dificuldade que você tem? E antes, eles consideravam pessoas com um certo nível de dificuldade. Essa nota de corte mudou. Atualmente, se considera só pessoas que têm muita dificuldade. Então, o que isso gera? Uma mudança nos dados, certo? Porque antes o Brasil era avaliado como se tivesse 27% de pessoas com deficiência. Atualmente, a gente considera que tem 6,7% da população são pessoas com deficiência. Então, isso é um aspecto que precisa ser considerado com cuidado na área de políticas públicas. Porque se você for comparar os dados, alguém pode dizer, diminuiu a quantidade de pessoas com deficiência no Brasil de 27% para 6%. Mas, na verdade, não diminuiu. O que modificou foi a metodologia que o IBGE adota para definir pessoa com deficiência. Então, essa é uma questão muito relevante. Eu trabalho na área de pesquisa com lobby, né? E isso fica claro em termos de metodologia de pesquisa. Porque se eu pergunto para um lobista, você trabalha com lobby? Qual que é o sentido que a palavra lobby tem na mídia? A pessoa vai dizer, não, lobby, nem pensar. Se eu pergunto, você trabalha com relações governamentais ou assessoria parlamentar? É outra pergunta, certo? Então, é justamente esse cuidado que a gente tem que ter na metodologia, de também alcançar o entrevistado e conseguir que ele nos dê a resposta que nós precisamos para geração de dados. Como consideração final, toda essa questão que eu expus aqui, ela é importante para conhecer a realidade dos grupos, né, mas a gente precisa conversar com esses grupos, com os stakeholders, no caso. A importância de certo nível de padronização não quer dizer uniformização, certo? A gente pode ter opiniões diferentes, perspectivas, visões de mundo diferentes, mas a gente tem que falar a mesma língua. Se eu chego aqui falando em francês ou em alemão, ninguém vai entender nada que eu estou falando. Então, se os documentos falam línguas diferentes e as políticas falam línguas diferentes, principalmente pensando no pacto federativo, em municípios, estados e governo federal, então isso traz uma complicação para a aplicação de políticas públicas. A relevância dos dados e as vantagens e desafios do estudo comparado. Eu só queria finalizar rapidamente com uma história pessoal. Esse ano eu estive dando aulas como professora voluntária na Universidade de Brasília, né, de Ciência Política. E na primeira aula, uma aluna minha chegou para mim e falou que era surda e que não conseguia ouvir nada do que eu falava. E ela ia para todas as aulas sem escutar nada do que eu falava. Aí, no momento, eu me desesperei, pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Alguém da turma sugeriu, chama um intérprete, a UNB tem. Aí eu falei para ela, você quer que eu chame um intérprete de Libras? Ela, não, eu sempre lidei com ouvintes, eu não sei falar Libras. Libras é um outro idioma, é uma outra língua. Aí eu fiquei mais desesperada ainda, eu pensei, meu Deus, e agora ela não fala Libras, ela vai ficar o semestre todo, na verdade o verão todo, não me escutando.
Conversei com a minha turma a respeito, a gente chegou numa solução que foi uma solução dos próprios estudantes. Eles falaram, professora, traz o seu computador e bota alguém para fazer transcrição simultânea das suas aulas. Aí eu conversei, cada aula minha, uma estudante diferente ia lá no computador e ficava fazendo a transcrição da aula ao vivo. E a gente projetava para que a nossa estudante surda tivesse condições de acompanhar a minha aula pela escrita. E é essa balbúrdia que a gente faz nas universidades públicas. A gente luta todo dia dentro desse tipo de realidade. E justamente a geração de dados, de dados precisos e válidos, auxilia a lidar com esse tipo de situação. E é por isso que esse tema é tão importante. Obrigada. Bom, fico muito feliz e agradeço muito por essas verdadeiras 3 aulas que eu como estudante aplicado, que sou, fiz questão de anotar tudo, essas verdadeiras 3 aulas que nós tivemos aqui hoje. Muito importante essas falas, especialmente no momento de país que a gente está vivendo, em que as políticas públicas têm perdido um sentido de basear-se em dados, evidências e estatísticas. E eu acho que os 3 expositores, cada um a partir do seu recorte, fizeram questão de sublinhar a necessidade que isso aconteça. Vou usar alguns exemplos aqui. Nós fizemos um requerimento de informação a respeito da medida de se retirarem os radares móveis das rodovias. E a resposta que nós tivemos da Polícia Rodoviária Federal foi uma resposta assustadora. Porque, basicamente, o que a Polícia Rodoviária Federal respondeu é que não havia qualquer tipo de planejamento ou estudo, que foi a pergunta que nós fizemos, qual era o planejamento, quais eram os estudos, e que simplesmente aquela medida havia decorrido de uma determinação presidencial. Ou seja, as políticas públicas, como bem sublinhou inclusive a Nayara, não podem estar sujeitas ao capricho, ao voluntarismo de qualquer gestor público que seja. Porque todo mundo sabe, é o que tem se falado mais no governo hoje. Ou seja, é um pressuposto que não se sabe de onde vem, de um senso comum, suposto senso comum, que nem sequer a gente pode comprovar. Como se, aliás, o senso comum, eu sempre uso o exemplo bíblico, eu acho que é um exemplo mais forte que a gente tem. Se Pilatos tivesse respeitado as instituições romanas, se Pilatos tivesse respeitado o processo legal romano, quem estaria livre era Cristo e não Barrabás. Mas aí ele entendeu ser necessário escutar o chamado senso comum, sei lá, as multidões. E o que as multidões fizeram, senhores? Condenaram Cristo e liberaram Barrabás. E tem tudo a ver essa nossa conversa com as instituições. As instituições, o serviço público precisa ser fortalecido. O serviço público profissional. Eu venho de uma carreira pública, sou diplomata de carreira com muito orgulho e vejo o que está acontecendo no Itamaraty, em que um servidor da reputação do ministro Aldo Faleiro é exonerado do seu cargo simplesmente porque ele havia ocupado cargos no governo Dilma e Lula. Como se ele não fosse um servidor público profissional e, portanto, tenha que servir a todos os governos de plantão que vierem. Correto? Os governos passam e ele vai ficar. E vai trabalhar com todos, como é a missão e o munus dele. Então, inacreditavelmente, ele foi exonerado por conta de histeria de internet. Então, assim, essa discussão, e aí eu tive a oportunidade, inclusive, de dar uma entrevista para a Rádio Câmara, e falamos sobre isso. Eu queria sublinhar aqui na fala da senhora Ludmila a questão da transparência, né? Como é importante nós fomentarmos o controle social a partir da transparência, né? Então, começamos aí essa cultura, como a senhora falou, de um resultado para que nós tenhamos, ou melhor, para que nós tenhamos um resultado, nós precisamos do correto diagnóstico.
e aí linka com o que a Nayara falou, né? Ou seja, nós precisamos saber o que perguntar. Se nós não soubermos o que perguntar, como perguntarmos, nós não temos as respostas que necessitamos, né, para a formulação. E sublinhando aqui uma parte breve da fala do Tiago, a necessidade de nós criarmos repertório de dados, né? Repertório, literatura, para que, a partir dessa compilação, nós consigamos adotar certos protocolos, certas práticas, né, certos caminhos que assegurem, ao fim e ao cabo, me corrija se eu estiver errado, professor, aquilo que é o cerne de qualquer política pública, que é a prestação de serviço ao cidadão e garantia de direitos. Eu acabei de defender o meu mestrado em ciência política, então ainda tem muito chão para percorrer. Estou agora aplicando para o doutorado, meio loucura, né? Mas, em todo caso, se não fizer agora, não faz nunca mais. Porque, no final das contas, se nós não fizermos esse diagnóstico correto, com as perguntas corretas, se nós não levarmos a sério as evidências, se nós não levarmos a sério as estatísticas, os dados, nós simplesmente não conseguimos, como o Tiago bem pontuou, fazer com que haja um tratamento adequado para aquilo que se diagnostica. E aí você tem impacto, e aí isso que eu queria sublinhar na realidade, você tem impacto no cotidiano daquele cidadão, no dia a dia daquele cidadão. Então, e como a Nayara também bem pontuou, nós estamos diante de um segmento que tem uma grande vulnerabilidade. Portanto, a necessidade de nós termos esses dados o mais preciso possível, compilados da maneira mais correta possível, é essencial. Porque aí nós sabemos, e aí vem a questão da eficiência, onde alocar os recursos que, enfim, teoria econômica está aí, são por natureza escassos. Não é isso? Eu queria agradecer muito, porque acho que, como eu falei, nesse momento da República, em que ganha contornos de verdade, uma certa hipocrisia tosca, um moralismo sem sentido, e eu vejo isso muito nas discussões que nós estamos tendo em outra comissão, que é a comissão do uso medicinal da cannabis, que é um assunto urgente. Aqui nesta comissão, nós também tratamos de doenças raras, área que conheço, não vou dizer razoavelmente bem, mas com que tenho certa convivência, por casos de família, inclusive. Hoje, apenas as famílias abastadas têm acesso ao medicamento de cannabis por conta da importação, é caríssimo. Então, essa regulamentação é uma questão humanitária e é urgentíssima. E muito boa hora a Anvisa está avançando, porque é preciso, há famílias desesperadas. Então, nós não podemos deixar que um moralismo cause mal às pessoas, que é o que está acontecendo no Brasil hoje. E nós temos que realmente avaliar essa histeria que está tomando conta, por conta da polarização nas redes sociais. Isso vai destruir o nosso país, vai destruir as políticas públicas. Temos que pensar em dados, evidências e estatísticas. E aí eu destaco uma outra fala da Nayara, que disse: a responsabilidade do poder público, que deve implementar uma agenda não segundo a sua visão de mundo, mas sim visando impactar o segmento para qual aquela política pública foi desenhada. Acho que isso é a síntese do que nós precisamos pensar no Brasil hoje. Eu queria abrir para perguntas. Por favor, só peço identificar-se, por gentileza. Queria parabenizar essa palavra, esse momento. Eu
tenho uma sobrinha que tem lábio leporino, e isso foi algo que modificou muito o nosso entendimento sobre essa realidade. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade dessa discussão. Eu sou Ieda Riso, sou psicóloga clínica, e acho que a gente tem que colocar um olhar também hoje para o adoecimento mental. A gente tem criado uma exclusão absurda de uma grande quantidade de pessoas que são afastadas diariamente do seu ambiente de trabalho por depressão, por ideação suicida, e a gente tem retroagido muito em relação a essa questão. As bancadas evangélicas conseguem alocar recurso para esses manicômios, que são essas clínicas de internação, onde os nossos jovens, aos 18, 19, 30 anos, permanecem ali completamente catatônicos, medicados e sem uma inclusão na sociedade. Dentro de 30, 40, 50 anos, essas pessoas vão estar aí e a sociedade precisa olhar para isso. O índice de suicídio em Brasília aumentou 30%. O índice de afastamento por atestados médicos, psiquiátricos e laudos, mais de 47%. Esses são os dados reais da nossa realidade brasileira e que não tem sido visto, não tem sido olhado, não tem sido colocado. O número de suicídios, semana passada, a senhora, como professora da UNB, sabe, um garoto de 17 anos suicidou em frente à biblioteca. A UNB tem, mais ou menos, esse ano, 18 alunos se mataram dentro do campus universitário e nada tem sido feito como uma questão preventiva. Eu acho que esse também é um direito para que a gente olhe, que é a pessoa que tem uma depressão crônica, que tem uma adição, e isso tem piorado cada vez mais, e a gente tem feito vistas grossas à questão da saúde mental no nosso país. Então, esse é um desabafo com alguém que trabalha há muitos anos, trabalhei 30 anos no governo, sei do que o senhor está falando, sou da carreira de gestora governamental, trabalhei vários anos, e hoje me aposentei. Me dedico basicamente a essa questão da saúde mental no DF, tenho trabalhado. Semana que vem nós vamos estar na Universidade Dulcina de Moraes, levando também uma palestra sobre essa questão do feminicídio, da automutilação, que tem crescido muito com os jovens brasileiros. Então, a gente precisa... Pois é, a gente precisa olhar muito sobre esse tema, né? Porque a aposentadoria está sendo modificada, é uma classe de pessoas que não vai ter acesso a um tipo de uma segurança, e isso tem aumentado cada vez mais. Então, esse é o meu relato como brasiliense, como uma pessoa que admiro muito e acredito ainda que a gente tenha condições de reverter essa questão do adoecimento psíquico, da exclusão que a gente tem vivenciado a cada dia. Muito obrigada. Bom dia. Eu gostaria de parabenizar o excelentíssimo senhor deputado e as senhoras doutoras. Meu nome é Glória Pena. Vocês imaginam, os senhores presentes também, o meu bom dia. Se nós estamos sofrendo hoje todo esse painel desastroso, vocês não imaginam há 37 anos atrás. Eu sou mãe de um fissurado, que hoje está com 37 anos, e avó de um neto que nasceu também este ano, filho do meu filho fissurado. Estamos aqui agora, nesse momento, quando o meu filho nasceu, há 37 anos, eu realmente, por falta total de informação em todos os meios, inclusive no meio médico, que me trouxe assim um desespero até que eu descobrisse Bauru. Fui em Bauru com meu filho, vi o que tinha lá de reabilitação, de possível reabilitação, voltei para Brasília, pensando que eu precisava de ajudar as pessoas para não passar o que eu passei. Naquela época, não é do tempo de vocês, porque eu estou com 76 anos, em Brasília tinha uma rádio popular, a Rádio Planalto. E eu cheguei lá, tinha conhecimento com o diretor, e falei da minha angústia, como que eu podia selecionar e aglutinar as pessoas que precisavam desse apoio nosso. Ele me levou para a cabine na hora e me colocou ao vivo para eu falar com a cidade satélite. E eu
abri a boca e falei, porque eu não tenho medo de enfrentar qualquer tipo de problema. E começamos, aí, desse momento em diante, minha casa começou a virar um posto de saúde. Eu dei o endereço da minha casa, o pessoal me procurava, dei meu telefone, eu já tinha 5 filhos, era o meu 5º filho. E meus outros filhos me ajudavam. Eu morava lá na 703. Até que chegou um momento, eu já não conseguia mais. O nosso, na época, o deputado Mosconi, era secretário de saúde, e eu fui até ele e falei, Mosconi, que deu o Estado, Mosconi. Eu, uma pessoa, uma figura simples, estou aqui tentando fazer um trabalho. Na mesma hora, o Mosconi me convidou para a gente abrir uma unidade. Era tudo muito fácil, abrir unidade nos hospitais, para eu abrir uma unidade de fissurados no Agarram. E foi aí que começou o meu trabalho. Devagarinho, ele falou, você pode nos ajudar lá? Eu falei, eu tinha o meu trabalho profissional, que eu sou da área de comunicação, mas, como voluntária, fui para o Agarram. Então, há 37 anos atrás, começou o trabalho de formiguinha, e eu tive que criar, então, uma associação, a Profis, a Sociedade de Promoção dos Fissurados Lábio Palatino, que eu conheço, eu sou sobrinha, e aí da qual eu fui presidente durante 35 anos, porque ninguém queria pegar a presidência. Hoje eu sou conselheira, nós reativamos, e hoje nós temos nós temos uma sede ali na 111 Sul, e o nosso presidente hoje é o Zé Humberto, que hoje é secretário de Estado do Distrito Federal, secretário de Estado. E hoje nós temos aqui os testemunhos vivos do nosso trabalho. Nós temos a advogada Gabriele, temos aqui o nosso jornalista João Vitor, que também faz parte hoje da nossa diretoria. Hoje a nossa diretoria ela é constituída de fissurados já reabilitados. João Vitor, Gabriele fizeram o tratamento lá em Bauru, e os pais deles eram meus companheiros quando nós criamos a associação. Então, eu queria dar esse depoimento, porque hoje, há 1 ano atrás, esse é um depoimento muito pessoal, que há 3 anos, eu havia me afastado da associação. E, há 1 ano atrás, eu, então, recebi um netinho fissurado. E eu vi que era outro chamamento, que eu não tinha parado a minha missão. Eu voltei, então, para a Profis e pedi, eu não queria cargo nenhum. Ficaria, então, eles me elegeram como conselheira. Hoje, então, eu sou a conselheira de lá. Então, praticamente, eu frequentei o Centrinho, sabe, Tiago? O Tiago está nos ouvindo, né? Frequentei o Centrinho durante 27 anos. Nosso projeto principal chamava-se Carona Amiga, que, como não tinha um tratamento aqui em Brasília, então nós reuníamos os fissurados, e eu ia de empresa a empresa pedir o ônibus, eu ia atrás dos empresários de ônibus. Nós fizemos isso durante 20 anos, Carona Amiga, uma vez por ano, uma vez por mês, nós levávamos os pacientes. Desculpe, Francisca, que nós temos também agora aqui também, desculpe, a Francisca aqui atrás com o neném, e a Francisca é uma fissurada, é mãe de 2 filhos fissurados, a avó é fissurada, então ela tem 5 pessoas fissuradas na família. É um problema seríssimo sobre
esse problema da genética e que nós precisamos, nós não temos dados, como o Tiago falou. Então, essa família ela tinha que ser encaminhada para um centro de genética para saber realmente. Eu, por exemplo, já estou com 2 filhos fissurados na família, né? 2 casos. Então, é um caso assim, essa parte de genética, parece, né, Tiago, que tem uma cidade em São Paulo, talvez o Tiago possa nos informar, que lá é uma cidadezinha perto de Bauru, que foi criado agora um sistema de pesquisa, não é, Tiago? Depois você pode nos dar essa informação. Então, a respeito dos dados. Hoje nós não temos dados nenhum. Nós começamos o trabalho de fissurados em Brasília. Eu queria saber quantos fissurados nasciam, quantos hospitais faziam, quantos médicos a gente tinha para operar, que podia nos dar. Então, nós com os pais desses fissurados, nós fazíamos um trabalho assim, elegíamos um representante nosso em cada cidade satélite, a gente ia nos hospitais, assim, para saber como é que é. Hoje, esse mês, nasceu alguém fissurada? Era assim a nossa coleta de dados, era assim. E não pense que mudou, não, que até hoje é assim que nós fazemos. Hoje. É um absurdo isso. É um trabalho que, se não é muito amor que a gente tem pela causa, nós não conseguiríamos nada do que nós conseguimos, não conseguiríamos ter esses fissurados aqui, assim, aqui hoje reabilitados. E então isso é uma coisa que nós precisamos urgente, o governo precisa olhar para essa população carente. Nós estamos hoje numa situação, deputado, que é assim, desesperadora. São as últimas palavras minhas. Bom dia a todos os presentes, senhor deputado. Meu nome é Gabriela Lemos e eu falo na condição de pessoa com fissura lábio-palatal. Você ter a fissura lábio-palatal, hoje no Brasil, é colocar você num limbo, porque nós não somos reconhecidos expressamente como pessoa com deficiência e a ausência de dados impossibilita que as políticas públicas cheguem de forma democrática e sejam bem distribuídas ao longo de todo o território nacional. Então, a maior parte da população não recebe o tratamento necessário à reabilitação para que a gente possa se inserir no mercado de trabalho em condições de igualdade, para que a gente possa exercer nossos direitos como qualquer outra pessoa e, ao mesmo tempo, não nos reconhece como um portador de necessidade especial que possibilitaria acesso a essa cidadania por outras vias, pelo menos para aquelas pessoas que não receberam o tratamento ou cujo tratamento deixou sequelas que interferem na vida da pessoa, tanto no momento de conseguir emprego, como nas relações interpessoais, ou como alguma outra limitação. E isso passa necessariamente pela falta de dados. Sem dados, a gente não faz política pública, sem dados, a gente não distribui recursos de forma eficiente, sem dados, a gente não tem nem como dar informação. E essa questão da informação é muito importante. Em 30 anos, eu vi meus pais fazerem um trabalho que, em tese, a família de uma pessoa com fissura lábio-palatal deveria receber no hospital, que é o mínimo, que é saber o que eu vou fazer com o meu filho, como ele vai ser tratado, qual vai ser o processo, para onde eu vou. Em 30 anos, junto com a Profis, meus pais fizeram esse trabalho de encaminhamento de pessoas com fissura para Bauru, o trabalho de acalmar pais desesperados, e muito pouco mudou nesse sentido. E a ausência de dados é um fator primordial, porque sem esses dados, como é que você vai fazer, de início, uma política pública para proporcionar informação para essas famílias? Então, essa lei só veio chegar ano passado, que a lei que torna compulsória a anotação em prontuário do nascimento
de um bebê com fissura lábio-palatal. E só no Brasil a gente tem a história de que lei não pega, né? Então, o meu posicionamento é dar, de fato, executoriedade para essa lei, para que a gente possa formar um banco de dados consistente, para que, então, a gente possa saber exatamente o que fazer com esses dados e atender essa população que, até agora, está desassistida, ou, pelo menos, é muito mal assistida. É só isso. Bom dia, me chamo Elora, sou representante da Profisdef também. Não tenho casos de fissura lábio-palatina na minha família, não sou uma fissurada, mas abracei a causa e tenho trabalhado constantemente nessa parte de reabilitação e de informação. Como a nossa colega falou, é importante o reconhecimento, né? Eu vejo a aflição das famílias que a gente atende. São famílias que elas necessitam de tratamento, né? E não é só para o fissurado. É a mãe, é quem está ali diariamente com a criança. Nós temos muitas crianças. E o tratamento psicológico, ele é muito importante, né? A terapia da fala, ela é muito importante. E a gente vê a falta de recurso desde o processo da cirurgia, né? Como o Tiago falou, às vezes essa criança faz a primeira cirurgia reparadora, a segunda e pronto, e acha que ali está bom, e os próprios pais acham que isso é o suficiente, por falta de informação. Nós hoje não temos informação, nós não temos um tratamento multiprofissional adequado, né? Isso é muito importante, é um processo que ele precisa ser contínuo, ele precisa ser de forma acolhedora, né? Porque é um sofrimento para a mãe quando nasce o bebê, é um sofrimento ao longo do processo de tratamento, tanto para a criança fissurada quanto para a família, né? E a inserção deles na sociedade, porque isso é importante. Um fissurado, a gente está discutindo políticas públicas para a questão da deficiência, que ajudará muito nessa questão, mas ele é uma pessoa que pode se reabilitar completamente, né? É a questão realmente do acesso. Essas pessoas, os fissurados, eles precisam do acesso à informação, acesso à reabilitação, acesso às cirurgias. E a gente precisa muito discutir, principalmente, essa questão do reconhecimento e da informação. É importante, principalmente para as famílias carentes. Eles são os mais escondidos, eles são os mais reclusos, né? E a gente percebe o desespero. E é desesperador para a gente que está ali tentando fazer um trabalho e muitas vezes aquilo que está ao nosso alcance a gente faz, mas não é o bastante, não é o suficiente, porque precisa de mais. Precisa do governo atuar, precisa da sociedade atuar, é um conjunto. Não é só algumas instituições, algumas associações, pessoas físicas tentando fazer o trabalho. A gente precisa unir forças para que essas pessoas tenham direitos. Direitos principalmente à reabilitação e a ser incluídas na sociedade de forma correta, como qualquer outra pessoa. Obrigada. Pelo horário, eu vou tomar apenas mais essas duas falas, até porque tem uma pergunta aqui e peço, por favor, que, se possível, sejam breves. Primeiramente, queria parabenizar o senhor deputado pela audiência pública, doutora Ludmila, Maiara, ao Tiago. Eu queria fazer algumas colocações. Realmente eu conheço
estou aqui, eu sou o Dr. Marcelo, presidente da Associação Brasileira de Odontologia, que é regional de Taguatinga. E acompanhei bastante a história da Gabriela, filha de pai dentista, e eu vi a tamanha dificuldade que o meu colega teve com relação a Gabriela, o desespero, e ele sempre comentou: nossa, aconteceu comigo, dentista, né? E ele, com a luta, com a garra, levou a Gabriela todos os seus tratamentos, e hoje a Gabriela está aqui, uma excelente advogada, né? E está aqui dando seu depoimento. Mas eu tenho algumas perguntas. Doutora Ludmila, o que a senhora vê de principal dificuldade para a implementação da lei de inclusão? A senhora apresentou dados bastante significativos, e o que a senhora vê a grande dificuldade que tem um gestor, né, na implementação dessa lei? E outra, com relação ao Tiago. Tiago, da sua palavra você fala de dados. O que você observa, qual é a principal dificuldade hoje que tem nosso Sistema Único de Saúde na coleta desses dados? Do seu ponto de vista, o que o Sistema Único de Saúde poderia melhorar, né, para que nós tivéssemos dados confiáveis e que, a partir desses dados, conseguiríamos desenvolvimento de políticas públicas? O senhor diz na reserva legal da 813, isso, justamente. Da cota. Honestamente, o que eu vejo a maior dificuldade é o preconceito mesmo. Tá? A gente tem uma série de pessoas com deficiência que são qualificadas, só que a gente ainda não entendeu, e aí eu falo como sociedade, né, não só das empresas, nem do governo, que as pessoas com deficiências, elas merecem, elas devem estar em todos os espaços públicos e espaços privados. Então, o que é a lógica hoje da sociedade? É excluir e invisibilizar as pessoas com deficiência. Então, quando eu chego para conversar com as empresas e a gente instaura um inquérito, por exemplo, eles falam: não, eu não tenho vaga para essa pessoa que eles só colocam as pessoas com deficiência em subempregos. E aí eles vêm falando que elas não vão querer trabalhar porque elas vão ter que abrir mão do BPC. Então, aí esse é o ponto. Aí você vai falar: por que você não pega a pessoa que está qualificada? Porque ele nem imagina que ele vai oferecer para uma pessoa que tem, por exemplo, um ensino superior, algum outro tipo de emprego. Então, quer dizer, já coloca a pessoa com deficiência numa caixinha de um subemprego, uma pessoa que precisa viver a vida inteira com assistência social do governo. Por outro lado, e isso aconteceu agora, recente, no dia D de inclusão das pessoas com deficiência, eu tinha lá mas a Promodef, que estava organizando, tinha um cadastro de várias pessoas, e era para uma empresa de tecnologia da informação, um candidato super capacitado. E aí a empresa fala: não, você está super capacitado, eu não vou te contratar. Então, hoje a gente tem a seguinte situação. Uma hora eles dizem que não tem qualificação, que a pessoa com deficiência não tem qualificação. A outra hora eles dizem que está super qualificado. Então, no fundo, o que tem aí por trás é essa questão da falta de acessibilidade, inclusive atitudinal, dentro das empresas. Quer dizer, ninguém sabe, ninguém leu ainda, não entendeu que na Lei Brasileira de Inclusão que a gente precisa não só acessibilidade física, mas a gente precisa da acessibilidade atitudinal, porque aí você consegue zerar ou minimizar essa questão da acessibilidade dentro das empresas e oportunizar o emprego em igualdade de condições para todos. Então, a gente fica aí nessa situação. Antes, eles vêm, eu digo na hora da contratação, vem a deficiência antes da capacidade ou da qualificação da empresa. O que a gente tentou fazer agora, junto com o GDF? Mandamos
fizemos uma reunião junto com as empresas que não estavam cumprindo a cota e que estavam também no nosso inquérito, se tinham sido notificados pelos auditores fiscais, e perguntamos qual é a qualificação que vocês precisam. E aí o GDF está ofertando algumas vagas de qualificação necessárias justamente para a gente poder fazer esse ciclo. Mas, no fundo, não é isso que é o problema. Porque quando você é contratado para uma empresa, sinceramente, a maioria daqui, talvez seja não sei se de iniciativa privada, mas a qualificação ela é feita no curso, depois que a pessoa é contratada, ou pelo menos naquele estágio. E as empresas não querem fazer isso. Esse é o problema. Então, a gente fala assim, por que você não coloca no contrato de experiência, dá a qualificação, como qualquer empresário vai dar? Você não vai entrar numa empresa, qualquer que seja, e não vai ter um curso, uma qualificação para poder exercer aquela atividade. Só que às pessoas com deficiência não é dado essa oportunidade. Então, o maior problema é vencer essa barreira do preconceito. E como que a gente vai vencer a barreira do preconceito? Tem que ter ampla divulgação aí na mídia, na imprensa, e não colocar pessoas como heroínas, não, como pessoas que são detentoras daquele direito. Elas têm o dever de estar. Qual que é o outro problema? Você chega aqui nos espaços que são públicos, espaços de poder, são os piores índices de contratação de pessoas com deficiência. Então, você pega as terceirizadas que prestam serviço, as terceirizadas que prestam serviço público, que prestam serviço, a maioria dos contratos de terceirização são com o poder público. Os gestores de contrato dos poderes públicos são os primeiros que eles usam essa frase, devolve essa pessoa. Eles não aceitam. Então, assim, se o próprio poder público é o maior... Assim, se vocês entrarem no dado da CIT, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, vocês vão ver que o maior índice de descumprimento ou de falta de inclusão é justamente do poder público. Então, a gente precisava do exemplo, a gente precisava das pessoas nos cargos em comissão com deficiência. Eu precisaria que, por exemplo, a Câmara dos Deputados aqui, na hora que fosse fazer um contrato de prestação de serviço, não aceitasse que tivesse descumprimento de 5%, mas não é isso que a gente vê. Então, no fundo, é a questão do preconceito que norteia. E também, a Nayara colocou ali, não tem transparência dessas questões. Então, não tem cobrança. E quando eu não tenho transparência, eu não tenho cobrança também. A população simplesmente não sabe, ela não sabe nem que é detentora desse direito. E nem que era obrigação de uma Câmara, de um Senado, todos os órgãos públicos federais, inclusive a gente do Ministério Público também, nos nossos contratos, obrigar que essas empresas terceirizadas tenham o cumprimento da cota, antes de excluir da licitação, por exemplo. Aí, quando a gente vai nos casos de empresas públicas, sociedade de economia mista, é uma luta. Eles não querem aceitar, quer dizer, uma lei que está desde 91, que a gente poderia ter feito essa prioridade na contratação, quer dizer, eu fui fazer agora uma notificação, só que aí, como não tem liberação para concurso, então eu não sei quando vão abrir os concursos. Está a notificação recomendatória, e aí a gente vai instaurar um inquérito civil assim que abrir o concurso. No BRB, eu consegui mudar o edital do concurso, e aí eles colocaram como prioridade na contratação. Fizeram o concurso agora em agosto, que foi o único que teve, dessas empresas públicas, sociedade de economia mista, com sede no Distrito Federal ou da União, que abriram, que teve liberação para o concurso. O BRB, esse ano, pela primeira vez, vai ter o cumprimento integral. Mas precisou de ter uma notificação, foram milhões de audiências, a gente conseguiu extrajudicialmente a alteração do edital. Mas, ao mesmo tempo, você tem, a gente, inclusive, coloco lá nas redes que a gente está ofendendo o direito da ampla concorrência, dos concursados. Só que daí, assim, inclusive, eles mandam essas mensagens e mandam e-mail falando isso, quando, na verdade, quer dizer, desde 91, a lei, as pessoas que estão ocupando essas vagas estão, vamos dizer, ilegalmente ocupando uma vaga de uma pessoa com deficiência, porque quando você demite uma pessoa com deficiência, você tem que colocar uma pessoa do lugar. Então, se eu estou ocupando uma vaga de uma pessoa que não tem deficiência, eu estou ilegalmente ocupando. Mas, enfim, é muito difícil, a gente ainda não
se compreendeu como uma sociedade inclusiva, a gente realmente exclui. A educação inclusiva precisa ser para ontem, e a gente também não vê, a gente vê dificuldade tanto na escola pública, mas na escola privada também, porque as escolas privadas colocam todo tipo de óbice para poder fazer a educação inclusiva também. E, ao mesmo tempo, a gente não tem nos espaços de poder e espaços públicos pessoas com deficiência, porque essa visibilidade é importante. Tiago, eu vou fazer o seguinte, antes de você responder, porque eu tenho uma outra pergunta para ti. Então, eu vou coletar mais a última pergunta aqui do nosso público presente, e aí, logo em seguida, se você puder responder a pergunta anterior e a pergunta que eu vou te fazer também, tá bom? Que aí a gente otimiza o tempo. Por gentileza, senhora. Bom dia a todos e a todas, aos senhores e senhoras da mesa, que compõem a mesa. Eu sou advogada, eu estou fazendo mestrado em Direito Sistêmico, em que a constelação familiar é hoje um recurso ao judiciário. E me comoveu muito a fala da senhora gestora, porque nesse dia do suicídio, a minha filha caçula estava presente nesse momento. E eu fui buscá-la, ela estava muito abalada. E uma das grandes preocupações da gente é exatamente a situação da doença mental hoje, né? Que os nossos jovens estão se suicidando, eles estão indo embora, que a gente fala até lá no Direito Sistêmico que eles estão voltando para casa. E isso é muito doloroso. A questão do feminicídio, eu faço parte do grupo As Mulheres do Brasil, em que foi fundado pela Luísa Trajano e pela Janete do Seib, que a gente faz parte do Comitê do Combate à Violência à Mulher. E uma das grandes preocupações que eu tenho, senhor deputado, é um alento às suas palavras. A questão do projeto de lei da Câmara dos Deputados, de número 60, em que foi vetado a presença de psicólogos e ajuda social nas escolas públicas, gente. Como é que isso vai corroborar para o aumento de doenças mentais? Né? Porque a doença mental ela é incapacitante. É uma doença da alma. E que nós, como mães, como membros da sociedade, a gente se preocupa com a saúde mental dos nossos jovens. Então, a minha pergunta é como é que o senhor vê a questão desse veto integral do projeto de lei que leva ajuda psicológica e social dentro das escolas públicas? Como é que o senhor está observando isso? Eu observei, assim, eu fiquei muito feliz com a sua fala, porque da sua preocupação da inclusão das pessoas com deficiência, e eu considero a doença mental uma deficiência, um problema grande. E, assim, o suicídio ele é tratado com tabu, né? E eu não sei até se isso é benéfico, porque a gente tem que discutir isso, gente. A gente tem que falar sobre isso para encontrar uma solução, para minimizar esses problemas. Cada vez mais jovens estão suicidando. E isso é uma preocupação muito grande. Cada vez mais mulheres estão morrendo. Tá? Então, seria isso a minha colocação aqui. Agradeço a todos. Muito obrigado. Esse veto é um absurdo. Eu e meu partido estamos trabalhando para derrubá-lo. E, na verdade, o que a gente vê é também parte desse retrocesso, né, Nayara? Ou seja, o entendimento de que a escola tem que instruir apenas, como se fosse uma coisa anódina do século XIX. Né? A escola é responsável por educar junto com a família. Uma coisa não exclui a outra. Porque aí vem esse discurso, a escola não pode limitar a família. Pelo amor de Deus. Né? Qualquer sistema... Eu venho de uma escola católica tradicional no Rio de Janeiro, o Colégio Santo Inácio, que desenvolveu, por meio da rede jesuíta de educação, paradigma pedagógico inaciano. O paradigma pedagógico inaciano fala justamente disso, da importância da integração entre família e escola, ambas na tarefa de educar. E quando a gente fala de educar, portanto, a gente fala de uma ação integral, que inclui, claro, o apoio psicológico que possa ser dado à criança ou ao jovem. Isso é absolutamente fundamental, né? Enfim, mas a gente tem essa visão, né, essa suposta neutralização, que na realidade é apenas uma ideologização, essa sim, né, e perversa,
com efeitos absolutamente deletérios para a sociedade brasileira e para a nossa experiência enquanto civilização. Tiago, nos escuta? Escuto. Então, havia pergunta, eu esqueci o nome do senhor. Marcelo, meu xará. Havia pergunta do senhor Marcelo e também chegou aqui pela internet uma pergunta que é a seguinte. O Anderson Fernandes nos pergunta. Queria saber onde posso ser atendido. Porque já fui no centrinho de Bauru e USP, quando tinha 18 anos, mais ou menos. Aí me passaram nesses lugares que atendia somente criança e me colocaram na fila. Hoje tenho 30 anos e até hoje não me chamaram, porque não iniciei o meu tratamento quando eu era criança. Você puder ajudar? Bom, vamos começar pela pergunta do Dr. Marcelo. E essa pergunta, doutor, também faz parte do meu mestrado que eu estou cursando aqui no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP. Estou desenvolvendo um projeto falando sobre a necessidade de obrigar os hospitais e escolas a produzir uma comunicação para difundir conhecimentos a respeito da saúde, seja ela, no caso da fissura labio-palatina, que obviamente é o meu projeto, por eu estar dentro do hospital, mas nós podemos estender a quaisquer outras patologias. E nessa questão, existe uma professora de Atenas, Calliope Spanon, que ela narra o seguinte, que o segredo sempre foi uma prerrogativa do poder e uma maneira estruturada de se manter os privilégios. E em relação à sua pergunta, como é que podemos fazer com que o SUS desenvolva corretamente, não só o SUS, mas todo o sistema de saúde, que aí a gente amplia bem mais, essa questão da geração de dados. O primeiro fato é treinamento. Ainda hoje, isso falando em 2019, nós encontramos em fóruns, chats, basta jogar no Facebook ou no próprio Google a questão fissura labio-palatina, ou que é conhecida comumente lábio leporino, goela de lobo, e dentre outros chamamentos que a gente acha por aí, as mãezinhas desesperadas dizendo, onde é que eu vou fazer tratamento? Inclusive, acreditem, encontrei em um fórum, Baby Center, uma coisa assim, uma mãe que disse que ela foi culpada pelas outras mães do filho ter nascido com fissura porque supostamente ela pendurou uma chave no seio, né? E acreditem, essa lenda horrível foi dita à minha mãe há 33 anos atrás. Ou seja, nós estamos vivendo o mesmo problema que tivemos há quase 40 anos atrás. E nessa questão nós não evoluímos nada. Então, a falta de habilitação do profissional de base ali no momento do nascimento da criança é o primeiro gargalo que nós temos. Então, precisamos treinar esses profissionais primeiro para que eles possam minimamente dar uma informação ao pai que vai ficar desnorteado. É de senso comum, né? E peço licença, deputado Marcelo, sei que a gente detesta essa expressão, mas basta olhar para qualquer mãe que ela sonha em ter aquele bebê bonitinho, perfeito, prepara o quartinho, azulzinho, rosa, fazendo uma piada aqui, né? E tem esse sonho, de repente vem alguém com uma anomalia. E o que vai fazer, como vai fazer? E é comum, e a gente vê na literatura, as mães e a própria família passar por um momento de luto. E nesse momento, precisa do quê? Do acolhimento, precisa da informação. Falar, calma, tem tratamento, tem possibilidade de reabilitação, você pode procurar esse ou aquele centro. E aí, agora nós podemos fazer um link em relação à pergunta do Anderson. Anderson, a primeira questão é, em qual estado você está? E hoje, infelizmente, ou felizmente, e agora eu explico por que esse duplo sentimento, nós temos o princípio da descentralização do SUS.
De fato, alguns hospitais têm sido cada vez mais regionalizados, seja pelo sistema CROSS, que nós temos aqui no estado de São Paulo, ou pelo sistema de reabilitação de anomalias e deficiências, doenças raras, que é um sistema mais universalizado pelo SUS. No estado de São Paulo, tem se adotado cada vez mais uma política de deslocamento georreferencial. Então, por exemplo, você nasceu em São Paulo, você vai ser deslocado aos centros mais próximos. Você nasceu no interior, você será deslocado aos centros mais próximos ao interior. Entretanto, deputado, esse, ao meu ver, é um dos maiores problemas, porque, como eu disse na minha primeira fala, não são todos os centros que fazem todo o processo de reabilitação. Aí a gente pega, por exemplo, uma pessoa que está no interior da Bahia, tem alguns centros ali, mas ele não desenvolve o tratamento completo. Então não adianta. E ele começa ali, geralmente os outros centros não recebem para fazer as cirurgias secundárias e terciárias. Então volta aquele primeiro problema. A gente fecha o lábio, fecha o palato, mas não faz o tratamento de reabilitação. E aí a primeira questão que eu sempre oriento, e apesar de detestar essa orientação, é judicialize. Infelizmente, nós infelizmente somos obrigados a judicializar o direito à saúde. Sei que o nosso sistema judiciário está entulhado desse tipo de ação e que dificulta, de fato, toda a gestão, conforme o deputado bem disse, que está aí todas as teorias econômicas. Mas o direito à saúde, antes de mais nada, é um direito humano. E a falta de políticas públicas, seja de geração de dados, seja de geração de estrutura de atendimento, e aí a gente pode falar das 3 camadas do SUS, da mais básica à mais especializada, faz com que as pessoas não tenham o devido acesso. E tudo isso, ao meu ver, passa inicialmente pela transformação do desenvolvimento de dados. Sem essa geração de dados e sem esse debate que nós estamos fazendo hoje, nós vamos continuar mais 30, mais 60, mais 100 anos vivendo da mesma forma. Portanto, aqui eu considero como o apito inicial do jogo. Então, nós precisamos gerar mais dados e precisamos fazer com que os estados e todos os entes federados, né, União, estados e municípios e o próprio DF, desenvolvam suas políticas de atenção aos tratamentos. Espero que tenham respondido. Se ficou alguma lacuna na minha resposta, estou ainda aberto. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago, mais uma vez. Eu vou encerrando por aqui, por conta do adiantado da hora, mas eu queria agradecer muito aos senhores pelos exemplos, senhoras e senhores, pelos exemplos que nos deram, inspiradores. Eu acho que tanto eu quanto a minha assessoria saímos daqui com a cabeça fervilhando, e é muito importante que isso aconteça. E as audiências públicas, eu gostaria de sublinhar a importância delas, que é o momento em que essa casa encontra a sua própria razão de ser, que é ser a casa do povo. Então nós estamos aqui para escutar a sociedade. Nós estamos aqui para escutar interlocutores que possam nos trazer, justamente nos alimentar a respeito de prioridades, a respeito de urgências, a respeito do que fazer. Então, a audiência pública tem esse papel, né, de ser esse momento de interação máxima entre os representantes e os representados. Então, eu queria fazer um agradecimento especial à assessoria do meu partido também, queria fazer um agradecimento especial à assessoria da comissão. Muitíssimo obrigado, senhoras e senhores, ao pessoal do som, ao pessoal aqui que nos brindou com a interpretação em Libras. Muitíssimo obrigado. E dizer a todos do nosso compromisso político com tudo aquilo que discutimos hoje. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado, Nayara. Muito obrigado, Tiago, mais uma vez. Muito obrigado.
o pessoal gosta de tirar foto. O senhor está de saída?